Se eu pudesse definir o estratégia em uma palavra, acho que seria profissionalismo. Porque os professores são, de fato, muito profissionais, assim, são muito dedicados àquilo que fazem e ajudam, de fato, muito, assim. É um grande diferencial do estratégia. Meu nome é Isabela Baldin, eu tenho 19 anos e eu passei em medicina na UFSCar e em psicologia na USP pelo Enem. Eu optei pela medicina na UFSCar. Quando eu estava no meu 3º ano, eu prestei todas as provas de medicina do estado de São Paulo e eu estava na véspera da prova da FAMEMA e eu queria muito uma revisão de véspera para conseguir assistir, ficar um pouco mais tranquila, né? E eu pesquisei no YouTube revisão de véspera da FAMEMA e o único que apareceu na época foi do Estratégia. E aí, desde então, eu acompanhei todas as revisões de véspera deles e conforme foi indo, eu fiz, no total, foram 3 anos de estudo, 2 anos de cursinho, né? E nesses anos todos, desde então, desde o dia que eu conheci, eu comecei a acompanhar tudo que o Estratégia fazia, assinei o banco de questões, enfim. O material foi incrível, assim, os professores faziam tudo da maneira mais explicada possível, os exercícios todos muito detalhados. Eu gostava muito de fazer, porque eu conseguia aprender, principalmente pelos exercícios, assim, eles não só falavam qual era correta, mas também explicavam por que as que estavam erradas, né? E isso ajuda muito, que a gente aprende não só com aquilo que tá certo, mas a gente também entende por que a gente tá errando quando a gente tá errando. Eu usei principalmente o banco de questões, era o principal que eu usava, mas também quando estava próximo da FUVEST eu assinei o Sprint FUVEST, que também foi essencial para conseguir ter acesso a questões bem parecidas com as provas da FUVEST, mas vez ou outra eu também assistia bastante às aulas do Estratégia no próprio YouTube. Na época foi o único que eu encontrei, principalmente para essas provas um pouco menos conhecidas. Em geral, os outros cursinhos, eles fazem bastante sobre FUVEST, Unicamp, Unesp, mas para essas um pouco menos conhecidas, como FAMEMA, FAMERP, geralmente eles não fazem, né? E para a área de medicina, qualquer uma que tiver, a gente geralmente presta muitas provas, porque medicina é bem difícil de passar, então quanto mais provas, maior a chance da gente conseguir passar. E o Estratégia, pelo menos na época que eu conheci, era um dos únicos que fazia, então foi ótimo para mim. Eu utilizei principalmente o banco de questões, eu gostava bastante. Eu lembro que quando eu fui começar o meu 1º ano de cursinho, a gente usava bastante apostila, assim, nos livros tinham várias questões e tudo mais, mas era muito difícil o acesso, porque eu tinha que ficar pesquisando as questões que eu queria, das bancas que eu queria, e às vezes as questões eram muito antigas, e aí quando o Estratégia lançou o banco de questões, era justamente quando eu mais precisava, assim, e eu até conhecia outros bancos de questões, mas como eu já conhecia Estratégia, eu sabia da qualidade de tudo, assim, dos professores, eu não tive dúvida e acabei assinando do Estratégia mesmo, e assinei 2 vezes, inclusive, tanto no meu 1º ano de cursinho quanto no meu 2º. Os professores me ajudaram demais, assim, eles eram muito bons, muito didáticos, assim, o que eu mais gostava era que eles tinham experiência em relação à prova mesmo, em geral, nos cursinhos em geral, os professores, eles têm ótimos conhecimentos, conhecem muito, mas às vezes não conhecem tanto da prova, e os professores do Estratégia conhecem bastante as provas, e isso faz total diferença na hora de você se preparar, né? Porque aí os professores te preparam exatamente para aquela prova, para o jeito que vão cobrar, e os professores daqui têm muita experiência. A Ale mesmo, de História, ela se formou na Unicamp e agora está cursando também na USP, e acho que ela está cursando História na USP agora também, então ela conhecia as pessoas que preparavam as questões, e isso fez total diferença, principalmente agora eu fui fazer a última prova da FUVEST esse ano, e ela contou muita coisa, assim, das mudanças que estavam acontecendo na faculdade e como isso ia impactar na prova, e tudo que ela falou caiu de fato, assim, parecia que tinha bola de cristal, era muito bom mesmo. Olha, eu recomendo bastante estudar online por conta da flexibilidade, assim, né? Você pode ir no seu tempo, você
foca nas matérias que você precisa mais focar, né? Em geral, quando você faz um curso presencial, você até pode deixar de assistir algumas aulas, assistir mais as aulas que você precisa, mas acaba que você dedica um tempo para matérias que você talvez não precise tanto, dedica menos tempo para as matérias que você mais precisa. Eu acho que no online você consegue dedicar o tempo que você precisa para as matérias que você mais precisa, e isso faz total diferença. Eu recomendo muito que as pessoas façam online, desde que a pessoa tenha disciplina também, porque isso exige muita disciplina, foco, porque está em casa assistindo, precisa ter bastante disciplina, senão você se perde e acaba não dando certo, né? Ah, valeu a pena, com certeza, sim. Me ajudou muito, principalmente pela praticidade e pela exclusividade da coisa, assim. O banco de questões, ele me ajudava pela praticidade, porque eu simplesmente ia lá e procurava a questão que eu queria, do ano que eu queria, da banca que eu queria, e ela aparecia lá com o professor corrigindo em vídeo e com o professor corrigindo em texto. Então, se eu podia assistir o vídeo, eu assistia, se eu queria em texto, tava o texto lá, então isso era muito prático. E o sprint, por exemplo, para mim foi ótimo, porque era tudo muito detalhado e bem parecido com a prova mesmo, então valeu total a pena. Com certeza eu indicaria o estratégia para novas pessoas, inclusive indico já quando amigos meus vêm me perguntar, já indiquei, já tive amigos que assinaram justamente porque eu falei, porque é muito bom mesmo, assim, a qualidade é muito boa, é um diferencial, assim, de fato, quem não conhece estratégia tá perdendo bastante coisa. Olha, como eu fiz 3 anos de estudo, né, eu considero o meu 3º ano também como estudo, que eu me preparei bastante para passar no vestibular. Eu comparo muito o primeiro ano que eu prestei as provas com o último ano que eu prestei as provas. E chegar na prova e conseguir fazer com o tempo e conseguir resolver as questões sabendo mesmo o conteúdo, comparando com quando eu prestei pela primeira vez, é uma sensação muito boa, assim. Eu lembro de sair de uma prova, acho que foi a prova da Unifesp, e a menina falou assim: nossa, eu não consegui terminar nem metade da prova. E eu lembro que quando eu tinha saído da primeira vez que eu prestei a Unifesp, eu não consegui resolver a prova inteira. E eu saí igualzinho ela, assim, muito triste. E esse ano eu tinha conseguido resolver tudo, assim, sabe? Eu só deixei coisa que eu tentei e acabei não conseguindo, mas assim, consegui resolver tudo, assim, ainda que às vezes você não sabe se tá certo ou não, mas você ter a confiança de, pelo menos eu já vi isso, eu acho que por esse caminho é muito gratificante mesmo. Então, eu tentei 3 vezes, né, passar, e eu não imaginava que eu ia passar. Inclusive, meu foco sempre foi medicina, e outra possibilidade era psicologia, tanto que eu coloquei psicologia no Enem USP, e passei, né? E até então eu ia fazer psicologia na USP, já tinha aceitado, né? Pra mim era uma boa opção também, além da medicina. E quando saiu, assim, o resultado do Enem, eu lembro que eu olhei assim e falei: isso aqui tá muito estranho, não sou eu, porque eu já tinha saído alguns resultados e eu não tinha conseguido passar. E eu já tinha aceitado que não ia dar certo, né? E como tinha saído o resultado da USP, que eu tinha passado em psicologia, eu já estava mudando toda a minha cabeça para psicologia na USP. E aí, quando saiu o resultado do Enem, eu tirei 980 na redação. E eu olhei a nota da redação e falei: nossa, tirei 980 na redação, isso vai subir muito minha nota, assim. Mas ainda assim eu fiquei com o pé atrás, né? Falei: ah, não vai dar. Aí eu coloquei minha nota no Sisu e tava dando. E eu falei: gente, isso aqui não é verdade, né? Não pode ser, porque você passa tanto tempo recebendo tantos não, você não acha que vai acontecer de fato, né? E aí, quando saiu o resultado que eu de fato tinha passado, eu falo que até hoje não caiu a ficha ainda, assim, parece que não é verdade, né? Mas é verdade, é muito gratificante, principalmente, eu acho que quem é aluno, quem é vestibulando, sabe que uma das dores do coração, assim, você receber um não e você ter que contar pra sua família que você não conseguiu, assim. E aí, quando eu contei pra minha família que eu consegui finalmente colocar um sorriso no rosto deles, assim, por conta da minha aprovação, ai, não tem sensação melhor, assim, eu fico muito feliz, assim, acho que eu digo até que eu fico mais feliz por ter conseguido isso por eles do que por mim mesma, assim. Estudar
é um processo difícil, né? Vestibular não é um processo fácil. Obviamente, cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem pessoas que assimilam o conteúdo mais rápido, tem facilidade em uma matéria ou facilidade em outra matéria. E existem muitas pessoas passam de maneiras diferentes, mas, sinceramente, assim, se assinar o estratégia, eu acredito que será mais fácil, será melhor. A didática dos professores é muito boa e todos os recursos que eles oferecem, eu acho que facilita muito a conseguir chegar mais perto da aprovação, pelo menos. Bom, a minha dica para quem quer estudar online, né, tem vontade de fazer esse curso online, ou tem alguma dúvida, receio, o estudo, ele é um hábito, independente se ele é feito presencial ou se ele é feito online. Muita gente tem receio do online por conta de não ter um contato social ou por não ter disciplina. Eu acho que o hábito da disciplina, ele é criado, ele é construído. Então, não digo que vai ser fácil se a pessoa quiser estudar online, mas pelas facilidades que traz, eu acho que vale muito a pena. Então, eu diria para a pessoa tentar construir esse hábito aos poucos, né, devagar. Não precisa do nada simplesmente começar a querer estudar 10 horas, 8, 10 horas por dia online, que a pessoa não vai ter foco, né, não vai. Mas para estudar online, eu diria para você tentar tirar possíveis distratores, porque querendo ou não, para a gente estudar online, a gente precisa estar ou com o computador, ou com o tablet, ou com o celular ligado, e as notificações não param de chegar, e isso distrai bastante a gente, né? Então, eu diria para tentar usar algum recurso que você tiver, um aparelho que não tenha acesso a grandes notificações que te chamem muita atenção, né? E se tiver, tentar desativar essas notificações e fazer pequenos períodos de estudo. Aí o seu foco aumenta, né? Você se compromete a ficar, por exemplo, meia hora estudando e ficar 10, 15 minutos sem estudar. Porque aí nessa meia hora você se compromete a ficar focado e aí o seu desempenho aumenta muito. Eu acho que essa é uma boa maneira de conseguir estudar online sem ter grandes prejuízos, se você é uma pessoa que não consegue focar por muito tempo. Já, inclusive, nesse ano que eu fiz, eu usei outros materiais. Eu falo que o cursinho, seja o que for que você vai utilizar para conseguir sua aprovação, ele não é um meio, ele é uma ferramenta. Então, eu acho que o estratégia, assim como outros materiais que eu já cheguei a usar, eles todos foram ferramentas que contribuíram para a minha aprovação, né? Então, eu costumo dizer que quanto mais ferramentas você tiver que vão poder te ajudar, é o ideal para você conseguir sua aprovação. Eu utilizava outros materiais, né? Mas para algumas questões, como, por exemplo, a revisão de véspera, eu procurei o estratégia porque eu sabia que eles eram os melhores, inclusive porque parece que os professores de estratégia têm uma bola de cristal. Eu digo que é justamente porque eles conhecem muito bem a prova, então eles conseguem já imaginar o que vai cair na prova. Então, por exemplo, eu usei bastante o estratégia na questão da revisão de véspera, porque revisão de véspera até das grandes faculdades tem de outros cursinhos, mas eu, nesses últimos anos de cursinho, eu nunca duvidei de assistir do estratégia, porque eu sabia que pelo menos alguma coisa que eles iam falar ia cair e eu ia estar mais segura para fazer lá na hora. Eu acho que eu mudei, a minha rotina mudou depois de começar a estudar com estratégia, porque por conta da praticidade mesmo, assim, né? Como eu disse, o banco de questões, por exemplo, tornou minha rotina de estudos muito mais prática, né? Eu digo que o caminho até a aprovação é um caminho com fases, né? Primeiro você precisa aprender, depois você precisa praticar e aos poucos no final você vai lapidando aquilo que está faltando para você conseguir chegar na aprovação, né? E principalmente nessa parte de praticar e de lapidar aquilo que estava faltando, o banco de questões do estratégia e as aulas de revisão me ajudaram bastante nisso, porque era muito mais prático do que eu, por exemplo, ir lá num livro, abrir o livro, procurar questões daquilo. Eu podia fazer, por exemplo, no banco de questões, uma lista com vários assuntos diferentes daquela banca que eu queria. Isso tornava o estudo muito mais prático, dinâmico. Bom, nesses 3 anos de estudo, eu sempre digo que a gente sempre pode fazer mais e melhor, mas eu reconheço que em alguns pontos eu errei e outros pontos eu acertei. Pontos que eu errei, por exemplo, foi tentar estudar fazendo um resumo ou estudar de maneira muito passiva, assim, né?
que não seja importante, mas que tem uma produtividade muito menor e acaba que não impacta tanto no resultado final. Aí, a partir do momento que eu comecei a estudar de maneira mais ativa, principalmente focando em questões, em provas antigas, isso aumentou ainda mais os meus resultados. É claro que não tem como uma pessoa começar a praticar, fazer provas antigas, se ela não passou primeiro pela fase de aprender as aulas e tudo mais. Mas ao longo de todo o tempo é necessário fazer um estudo mais ativo para fixar os conteúdos e para melhorar nessa questão, porque a prova, ela é prática, né? Não é uma coisa que você vai ler ali, é uma coisa que você vai fazer na prática. Então, a atividade prática, fazer exercício, prova antiga é o essencial. Olha, eu acho que todo vestibulando passa por esse momento, principalmente quem é vestibulando de medicina sabe que o caminho é longo e acaba que você sempre se compara com os outros também, você fala, nossa, como que aquela pessoa conseguiu passar direto e eu tô aqui estudando por muito tempo, então acaba que você pensa assim em desistir, porque as abnegações que a pessoa tem que fazer pra cursar medicina, pra estudar pra medicina, são muitas, assim, né? Então, eu já pensei em desistir com certeza, mas eu acho que se você pode continuar estudando, se você tem psicológico para isso, assim, porque o psicológico vale muito, e se isso não está prejudicando suas relações sociais, principalmente com as pessoas que você ama, né, eu acho que vale a pena continuar tentando. No meu primeiro ano de cursinho, eu conciliava um pouco menos, assim, e eu via que me prejudicava bastante, assim. Então, no meu último ano de cursinho, que foi o ano da minha aprovação, eu decidi focar em outras coisas, não só nos estudos, assim, até porque eu me dediquei totalmente aos estudos, né? Então, eu conseguia estudar por bastante tempo e, ao mesmo tempo, conseguir dar atenção pros meus pais, pro meu irmão, pros meus amigos. E eu não abri mão disso esse ano porque abrir mão era muito difícil, assim, eu via que me prejudicava mais. E como eu sempre digo que as pessoas vêm primeiro do que as coisas, assim, né? Vêm antes do que as coisas. Então, eu não abri mão de sair com os meus amigos no final de semana ou de passar um tempo com os meus pais quando dava, porque eles eram aquilo que realmente importava, né? Mas eu indico para quem for estudar assim, não abrir mão dessas coisas, porque elas valem muito mais do que a aprovação. Eu até disse para você que a minha felicidade da aprovação foi justamente poder trazer essa felicidade para os meus amigos, para a minha família, assim, e eles são aquilo que realmente importa. E outra coisa que eu tentei esse ano também foi questão de fazer exercício físico, me dedicar mais a outras coisas, não só aos estudos, que contribuíram muito para que os meus estudos rendessem ainda mais. Então, ali, quando estava chegando mais perto das provas, em cada semana de prova, de uma prova específica, eu estudava principalmente para aquela prova. Então, por exemplo, no Estratégia mesmo tinha a Hora da Verdade, geralmente na semana da prova, eu ia lá assistir às aulas daquelas matérias que eu sabia que eu tinha mais dificuldade ou que eu precisava dar uma revisada maior, por exemplo, humanas, que geralmente tem muito detalhe, você estuda, são muitos conteúdos, então você precisa revisar mais. Eu sempre voltava a assistir as aulas daquela banca durante a semana e fazer as provas antigas daquela prova. Então, se eu fosse fazer uma prova da Unicamp no domingo, naquela semana, principalmente das matérias que eu mais tinha dificuldade, eu fazia muitas e muitas questões, mesmo que eu já tivesse feito em algum momento, eu voltava, revisava os meus erros que eu já tinha corrigido, enfim. Então, eu recomendo que as pessoas estejam imersas naquela prova quando ela for fazer aquela prova, porque você estar imerso dentro daquele mundo faz com que você se concentre mais, chegue na prova e veja que você se identifica com aquilo, né? Não é algo novo para você. Então, eu costumo dizer que eu não tenho muita ansiedade durante as provas, assim. Eu tenho no pré-prova, assim, quando você tá chegando ali, você vê aquele tanto de pessoas que está prestando, mas uma das coisas que eu fazia era olhar para aquela sala que eu estava, olhar para todo mundo e falar:
eu vou tirar a maior nota dessa sala. Porque isso me dava uma motivação, falar, não preciso tirar a maior nota do vestibular, eu não preciso tirar a maior nota do meu curso, mas dessa sala, dessas 40 pessoas que estão na minha sala, eu quero tirar a maior nota. Isso me instigava a tentar dar o meu melhor ali naquele momento. Mas sempre, obviamente, dava uma ansiedadezinha, assim, ia começar, você ficava, nossa, o que será que vai vir pela frente, assim, né? Depois de você estudar muito, treinar muito, chegava ali na sexta-feira, no sábado, geralmente a prova é no domingo, né? Eu começava a mandar áudio pra minha amiga, amiga, eu acho que vai cair isso, isso e aquilo. Ela falava, nossa, eu acho que vai cair isso, isso e aquilo também. Porque você fica na ansiedade de saber o que eles vão cobrar depois de você ter estudado tantas coisas, né? Eu não posso negar que eu tive uma rede de apoio muito boa, assim. Os meus pais me apoiaram desde o início, quando eu falei pra eles que eu queria medicina. Eles sabiam que o caminho ia ser difícil. O meu irmão, inclusive, fez medicina também. Eles já tinham passado por isso. E eles me apoiaram desde o começo até o final. E o apoio deles foi essencial pra mim, assim. Eu digo que as outras pessoas, elas também nos apoiam, mas eram meu pai e minha mãe que viam eu chorando a cada desaprovação. E se alegravam comigo a cada aprovação, né? Então, eles foram essenciais em todo esse caminho. Até mesmo quando eu tava estressada, assim, eu sempre peço desculpa pra eles, assim, porque às vezes no caminho você fica bastante estressado, né? E acaba descontando nessas pessoas que mais te amam, enfim, que tá começando a ficar emocionada. Mas a rede de apoio é uma parte essencial. Infelizmente, não é todo mundo que tem, né? E eu acho que a gente tem que ir lá e lutar por aquilo que a gente quer também, mesmo que a gente não tenha, né? Mas se você tem, aproveita isso o máximo que você pode, porque vale a pena. Eu não lembro exatamente como foi, quando foi, mas eu lembro que quando eu tava mais ou menos no 8º ano, eu tava chegando próxima do ensino médio, né? E aí você começa a se perguntar, porque ensino médio praticamente é só vestibular, geralmente que se fala, né? Então, se você vai prestar vestibular, geralmente você tem que escolher o curso que você vai prestar. Então, quando eu já tava ali no 8º ano, eu ia prestar prova para fazer um curso técnico no ensino médio, né? Eu fiz um ensino médio aliado ao técnico. Então, quando eu tava no 8º ano, eu ia prestar a prova no 9º, eu já comecei a pesquisar para saber o que eu queria fazer e tudo mais. E na época eu lembro que eu tava em dúvida entre arquitetura e medicina. E medicina já era, assim, uma coisa que eu queria, mas eu ficava um pouco em dúvida. E aí eu lembro que no 8º ano eu prestei a prova dessa escola que eu ia estudar e eu prestei para enfermagem. E aí eu fui lá, deu tudo certo, consegui passar inclusive no 8º ano, mas não podia entrar, né? Tinha que fazer o 9º ano também. E o meu irmão estava se formando quando eu estava indo para o 9º ano e ele tinha passado em medicina, direto do ensino médio, inclusive. E eu me reuni com ele, com os amigos dele também tinham passado e eles tinham feito o curso técnico de edificações. E aí eu falei, vou fazer edificações também, né? Porque se eles conseguiram, eu vou fazer, vou seguir o mesmo caminho e vai dar certo também. No final, nada a ver, eu descobri lá que eu realmente não queria arquitetura. E desde então, eu via muito as minhas amigas que faziam enfermagem. Eu não me arrependo de ter feito o meu curso, porque me ajudou em muita coisa também. Mas eu via as minhas amigas que estavam fazendo enfermagem, quando elas tinham aula de... ligada a parto, essas coisas, me deixava muito animada, assim, eu ouvia, às vezes eu saía da minha aula, passava no corredor, ficava ouvindo a aula delas, assim, porque era muito mais legal do que a minha. E aí ali eu já tive certeza de que eu queria fazer isso, pelo menos algo ligado à área da saúde, assim, me interessava bastante. Então, não teve nada que, nossa, me inspirasse. Enquanto meu irmão ia fazendo medicina também, isso foi me inspirando ainda mais, né? Eu achava o máximo. E quando ele se formou agora, né? E eu fui na festa de formatura dele e, nossa, foi uma coisa muito, muito incrível, assim. Eu falei, nossa, eu quero muito sentir isso, assim, porque tinham amigos dele que tinham tentado por muito tempo também e tinham conseguido, e estavam ali se formando, e eu me vi ali naquele momento, assim. Inclusive, teve uma menina na sala dele que acabou falecendo agora nesse último ano, e ela também tinha lutado muito para entrar no curso de medicina, e quando ela conseguiu entrar, ela descobriu que ela tinha um câncer, e ela faleceu agora pertíssimo de se formar. E a turma dele deu o nome para a turma dela, né? Deu o nome dela para a turma.
E eu lembro que na formatura fizeram uma homenagem para ela e eu fiquei muito emocionada, porque eu lutei muito para conseguir esse lugar, que ela tava ali, sabe? E ela foi uma grande inspiração para todo mundo do curso. E eu falei, nossa, é isso, a gente luta muito. E às vezes nossa missão é só passar, ir lá e tentar, né? Ela cumpriu a missão dela que ela precisava cumprir. É um caminho muito difícil, mas vale muito a pena. Eu acho que ela morreu muito feliz fazendo aquilo que ela gostava. Então, a cada dia que eu via cada uma dessas experiências, eu tinha mais certeza que era isso que eu queria. Na verdade, foi a que eu passei, né? Eu escolhi a instituição que eu vou estudar porque foi a que eu passei. Medicina é um curso muito concorrido e... Inclusive, assim, eu coloquei minha nota no SISU, dava para muitas universidades, mas essa acabou que era mais perto da minha casa. E como eu falei que meus pais, minha família, meus amigos eram muito importantes para mim, então eu acabei escolhendo a instituição, principalmente por ser mais perto da minha casa e eu sabia que eu podia voltar a encontrar eles aos finais de semana, enfim. As minhas maiores referências na vida, assim, são a minha família, né? E eu cresci numa família muito religiosa, né? Minha família é católica e tem uma santa que chama... Ela não é muito conhecida, ela chama Santa Giana Beretta-Molla. E acho que ela é a minha maior inspiração na parte de medicina, porque ela era muito dedicada aos outros, assim, ela se preocupava, ela tinha até que bastante dinheiro, mas ela atendia aos pobres de graça. Quando chamavam ela de madrugada, ela pegava a bicicleta e ia atender. Ela viveu no período de guerra, né, entre as guerras, e tava tendo bombardeio e ela ia atrás, ia lá fazer o que ela tinha que fazer. E ela, mesmo assim, era mãe, cuidava dos filhos dela, era uma boa esposa, uma boa irmã. Então eu acho que ela é a minha maior inspiração na área da medicina e da vida em geral, porque ela foi uma grande mulher que conseguiu administrar o extraordinário e o ordinário junto, assim. Então acho que ela é a minha maior inspiração. E minha família, com certeza. Se você está tentando passar em medicina ou qualquer curso que seja o curso dos seus sonhos, não é um caminho fácil. O vestibular é um caminho difícil e cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu tempo para conseguir passar. Não desista se esse é realmente o seu sonho, o caminho é difícil mesmo, mas aos poucos vai, batalhe, busque aprender formas melhores de estudar, formas que vão te levar a mais perto da sua aprovação o mais rápido possível, porque eu sei que você quer chegar lá o mais rápido possível, mas se dedique, não abra mão daquilo que te faz feliz, das pessoas que te amam, e eu tenho certeza que você vai chegar lá. Se possível, assine o Estratégia, porque fez muita diferença na minha aprovação e eu espero e tenho quase certeza que vai fazer muita diferença na sua também.